Fala galera que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Vamos destacar hoje Sport e Guarani, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Um jogo complicado para a equipe do Sport, né? Mesmo aí com brigas opostas, né, na classificação. O Sport na parte de cima, tentando se firmar no G4, a equipe do Guarani na parte de baixo, passando aí por um processo de reformulação para ver se sai daquela zona incômoda, mas mesmo assim a gente sabe do histórico do Sport, das dificuldades que o Sport sempre encontra quando enfrenta equipes da parte de baixo, né? O Sport, quando tem essa disponibilidade de, quem sabe, somar 3 pontos, teoricamente com uma certa facilidade, a gente percebe que o Sport acaba escorregando, empatando, principalmente quando joga como mandante, né? A própria tabela de classificação, os jogos do Sport até então nesta Série B mostram isso, de um Sport que já fracassou contra o Oeste na Ilha do Retiro, na estreia do campeonato, deixou escapar a vitória nos últimos instantes. Também teve o jogo contra o Figueirense, mas o Figueirense já está um pouquinho mais na parte de cima. O caso mais recente, com certeza, aquela partida contra o Brasil de Pelotas, lamentável, até agora pelos torcedores, né, bem comentada, e infelizmente o Sport poderia estar, quem sabe, até numa liderança da Série B pelos pontos perdidos. O leite já foi derramado, não adianta mais chorar, agora é passar adiante, né, buscar aí pontos em jogos que restam aí neste turno, ver uma média de pontuação, campeonato que hoje chega aí ao seu primeiro terço de disputa, e a gente vai ter uma noção de como o Sport vai se comportar diante desse adversário que tenta aí, quem sabe, melhores dias na competição. Antes de mais nada, eu convido o torcedor a estar conosco no canal do YouTube do Anderson Batista, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações e também dê o like aí nos nossos vídeos para que o YouTube possa recomendar para outros torcedores, né, que aqui acompanham o nosso trabalho, sempre falando do futebol pernambucano, também falando sobre futebol brasileiro, trazendo alguns detalhes aí dos clubes, né, do eixo sul-sudeste, não apenas nos restringindo apenas às equipes do Nordeste, e principalmente às equipes pernambucanas. Então, se inscreva no nosso canal e participe conosco, deixe seu comentário também, sua interação aqui com o nosso canal. Vamos lá, trazer aqui detalhes do Sport que teve pouco tempo de treinamento, Sport que acabou vencendo na sexta-feira o Paraná Clube, Paraná vinha de 5 vitórias seguidas, o Sport foi lá na Vila Capanema e acabou vencendo por 1-0, e agora com os resultados da rodada, né, a sorte que acompanha sempre o Sport quando o quesito é torcer por tropeços de equipes concorrentes, o Sport acabou aí perdurando na 4ª colocação, se firmando no G4 e agora tenta essa manutenção da sua posição, ou quem sabe até o melhoramento dessa posição com o passar das rodadas. O Sport que tem um jogo nesta segunda, tem um jogo na próxima quinta-feira contra o Coritiba, as 2 partidas que serão realizadas na Arena de Pernambuco. O Sport preservando o gramado da Ilha do Retiro após aquela partida contra o Brasil de Pelotas. Observar que a dúvida era o lateral direito Norberto, acabou sentindo a virilha, mas depois de uma reavaliação que foi feita na noite de ontem, inclusive o Sport fez um treino leve ontem na Arena de Pernambuco, mas o jogador tem as devidas condições de estar em campo nesta noite. Atenção para o número de pendurados do Sport, jogadores importantes que, se não titulares, jogadores que eles acabam entrando no decorrer das partidas. Samir, Rafael Thierry, João Igor, Yuri e Norberto. A gente tira aí Norberto e Rafael Thierry, que estão na provável formação titular do jogo de logo mais. E observar essa questão do Sport aí, né? Será que o Sport agora de vez ele encontrou, não digo que a fórmula secreta, a fórmula mágica, mas o nível da Série B, né? Será que o Sport agora ele chegou, após essa vitória contra o Paraná Clube, a um denominador comum de como atuar dentro e fora de casa numa Série B do Campeonato Brasileiro, já que essa era a queixa do Sport, né? Faltava um pouco mais de gana, segundo a torcida, um pouco mais de raça, de suar a camisa, para quem sabe buscar os resultados, mas a gente deu para perceber que contra o Paraná Clube, o Paraná também teve suas oportunidades, mas o Sport acabou vencendo um jogo importantíssimo que o deixou aí entre as 4 melhores equipes até o momento. Então a gente percebe que esse jogo foi um divisor de águas, né? Demonstrou que o Sport agora, quem sabe, pode engrenar nessa sequência de 2 partidas em casa e ficar por mais tempo dentro do G4, caso consiga os 100% de aproveitamento até o final desta semana. Essa é a expectativa do torcedor, que o Sport possa, quem sabe, ficar por mais tempo no G4, né? Além disso, ter um desempenho mais satisfatório, aumentar a sua cota de gols, né? O número de gols marcados, sofrer menos gols, né? O Sport que já vem aí a 2 rodadas sem sofrer gols,
né? E a gente percebe que isso pode ir melhorando aos poucos, né? O Guto Ferreira tentando aí da melhor maneira possível com as peças que tem em mãos, dar um norte ao Sport dentro desse campeonato e, claro, né, colocar de vez o Sport no G4. Essa é a grande pedida da torcida, porque o Sport tem condições, pelo nível de atuação dos adversários na Série B. Para quem acompanha a segundona, sabe do que eu estou falando. A gente já viu várias partidas, o Sport já fez 12 partidas com adversários aí, digamos que em sua maioria foram adversários que estão mais na parte de baixo da classificação. O Sport ainda não enfrentou Ponte Preta, o Sport enfrentou o Paraná Clube na última, falta Botafogo de São Paulo, falta Curitiba, equipes que podem chegar lá na frente brigando, né, por algo a mais dentro do torneio, e o Sport vai tentar aí, quem sabe engrenar nesse momento crucial, né? É um primeiro terço do campeonato, e nesse primeiro terço, quem sabe, já está entre as melhores equipes para dar continuidade e dar sequência a esse trabalho que promete, né? Pelo menos essa é a expectativa do torcedor, que seja um trabalho promissor e que o Sport possa conseguir os seus objetivos ao final deste ano. Sobre a escalação, provável escalação, né, com poucas alterações, até mesmo por conta do tempo hábil de treinamento. Sport com Maílson, Norberto, Rafael Thierry, Adrielson e Guilherme Lazzaroni. O Sander segue entregue ao departamento médico. Ronaldo, Charles e Leandrinho. Ezequiel, o próprio Guilherme e o Hernani Brocador. Essa é a formação de ataque da equipe do Sport. O Sport que deve ter aí pouquíssimas alterações em relação ao último jogo, praticamente nenhuma alteração em relação à equipe que iniciou aquela vitória contra o Paraná Clube fora de casa. Sobre o Guarani, a gente aí tem inúmeros problemas. O técnico Roberto Fonseca, né, tem aí a equipe que venceu na última rodada, inclusive garantiu a sua segunda vitória na competição em 12 jogos. A primeira vitória havia sido contra os baianos do Vitória, já lá no início da competição, uma vitória por 3-2 lá no Brinco de Ouro. E mais uma vez no Brinco de Ouro, uma vitória do Guarani em cima do São Bento, uma também das equipes representantes de São Paulo, 2-1, mais uma vitória por um placar apertado. O Guarani que já soma 7 derrotas na competição e nesse momento se encontra no Z4 do torneio. Para esse jogo, né, o técnico Roberto Fonseca, ele tem alguns pendurados, o próprio David, inclusive volante, aquele mesmo que passou pelo Sport na temporada passada, entre os titulares. Apenas o David é que está aí como um dos pendurados. Arthur Rezende e Ferreira são outros nomes, né? O Ferreira aquele mesmo, o Arthur Rezende também aquele mesmo, com passagens pelo futebol de Pernambuco. Quem está fora de combate? Lateral esquerdo Armeiro, ele está aí se recuperando de uma lesão no joelho, esse aí já não atua nesse jogo de hoje. O Bruno Silva, né, que resolve aí uma pendência judicial com o Vasco da Gama. O lateral esquerdo Matheus Bidu e o atacante Fernando Viana, esses dois nomes estão em processo de transição, né, aos poucos aí retornando aos trabalhos com bola. E o lateral esquerdo Thalisson. Esse Thalisson é aquele mesmo, ex-asa de Arapiraca, teve uma passagem pelo Flamengo, foi recém-contratado pelo Guarani, mas o Guarani até então não o inscreveu a tempo para essa partida contra a equipe do Sport. Então Roberto Fonseca deve repetir a sua escalação, né? A provável escalação do Guarani para esse confronto de logo mais deve ter aí Jefferson Paulino no gol, Lennon na lateral direita, Bruno Lima e Luiz Gustavo no miolo de zaga e o Bruno Souza como o lateral esquerdo. Vale salientar esse meio de campo, bem conhecido aqui do futebol pernambucano, pelo menos a dupla de volantes, né? Já que são 3 volantes, mas uma dupla aí em evidência, traz aí remete um pouco, né, a história um pouco recente do futebol pernambucano. O David, que a gente já acabou citando aqui, e o outro volante, o Ricardinho que inclusive o Sport tentou a contratação do Ricardinho, teve aquela história lá do R$1 milhão, a pedido do Guarani, acabou não se oficializando e o Ricardinho permanece no Bugre. No meio de campo completa aí o Igor Henrique, experiente Igor, com várias passagens aí por equipes da Série B, 38 anos de idade, e o Badi no comando do meio de campo. No ataque, Davó e Michael Douglas, aquele mesmo que teve passagens no CSA. Esse é o provável time do técnico Roberto Fonseca. São 2 vitórias e 2 vitórias como mandante até então nesta competição. E vale salientar que o Guarani até então no campeonato, fora de casa, só somou 2 pontos. E 2 pontos contra equipes que estão na parte de cima da classificação. É o caso do Paraná Clube e é o caso do Botafogo de São Paulo. Foram os 2 pontos conquistados em empates da equipe
Campineira frente a outros adversários da Série B, adversários esses que estão aí brigando pela parte de cima da tabela. Então, esse é o provável Guarani. A arbitragem desse jogo é do senhor Graziane Maciel Rocha. Graziane Maciel Rocha é quem apita esse confronto. Teremos aí o Gabriel Conte Viana e o Carlos Henrique Cardoso como os dois assistentes. É um trio do Rio de Janeiro para esse confronto entre pernambucanos e paulistas, né? Cariocas são os da arbitragem. Pernambucanos e paulistas vale bastante para o Sport buscar os 3 pontos e quem sabe aí se consolidar como uma das melhores equipes do campeonato. A liderança não é mais possível porque o Bragantino está a 5 pontos do Sport neste momento. Mais uma vice-liderança, um 3º lugar e posteriormente, quem sabe, brigar por essa liderança da Série B, que acredito que o Sport tem plenas e totais condições de se estabelecer, não só entre as 4, mas entre as 2 primeiras colocações dessa competição. Então é isso, espero que tenham gostado, se inscreva no nosso canal, ativando o sino das notificações e dando like nos nossos vídeos. Forte abraço a todos, retorno a qualquer momento com mais um destaque aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Até lá!